Hoje a gente vai falar só sobre estrutura de dados. Essa aula ela não é diretamente necessária para as atividades que vocês vão fazer. Ela não vai ser usada de forma direta. Só que ela é um conteúdo essencial para qualquer pessoa que minimamente quer se chamar de programador, tá bom? Então, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a base de todas as estruturas de dados, o conceito de complexidade, tentar entender o conceito de complexidade e ver assim os algoritmos principais. Então, peço que vocês foquem aqui. E como a minha mente está nebulosa, porque ontem eu fui dormir muito tarde trabalhando nas coisas dos encontros, talvez eu nem perceba que estou dizendo algumas coisas erradas. Então, se o que eu disser não fizer sentido, é horrível. Aí você diz, professor, é isso mesmo que você está dizendo. Então, é ruim quando a gente acha que dormiu e acordou bem só porque tomou um monte de café, mas nem sempre é assim, né? Então, vamos lá. Vamos lá na construção do problema. Vocês começaram, e a primeira estrutura de dados que vocês tiveram contato foi o bom e velho array, tá certo? No array, nós temos um punhado de elementos que são colocados em sequência. Vamos aqui conceitualmente o que é esse array. Nós temos normalmente, não obrigatoriamente, um bloco contínuo de memória, onde esses elementos estão organizados. Então, quando você utiliza um array, por exemplo, no Python, quando você utiliza uma lista, no JavaScript, quando você utiliza um array, no C, quando você utiliza um vector ou um array, no Java, quando você utiliza um vector ou um array list, tá? Qual é a característica dessas estruturas, de forma geral? A principal característica é que os elementos, eles são não obrigatoriamente, mas primordialmente sequenciais na memória. Ou seja, está um depois do outro. Se está um depois do outro, ela te dá a grande capacidade de fazer a coisa mais importante dessa estrutura, que é te dar acesso aleatório. Então, vamos entender aqui o que é o nosso acesso aleatório. Acesso aleatório. Se eu peço o elemento lista na posição 1000, acesso aleatório é a funcionalidade que permite que você vá para a posição 1000 sem ter que passar pelas posições anteriores. Então você simplesmente, né, na verdade o computador ou a linguagem, sabe onde é que começa a tua lista. Exemplo, começa aqui na posição 5300. Sabe qual é o tamanho de cada elemento. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um array de inteiros de 4 bytes, cada elementozinho aqui vai ser 4 bytes. Então, se você sabe que começa no 5300, sabe que tem 1000, se você quer para o elemento da posição 1000, e cada elemento tem 4 bytes, você tem que olhar para a posição 5000 mais 5300 mais 4000, que vai te dar 9300. Então, você pula para essa posição da memória. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa. Por que eu digo que não necessariamente os elementos estão contínuos em memória? Porque nós temos linguagens cujo custo é esperado e previsível, por exemplo, C++ ou um C, e linguagens que elas tentam fazer a melhor escolha possível, considerando que o programador é ruim. Sim, algumas linguagens consideram que o programador não sabe o que está fazendo. Então, vou explicar o porquê. Não sei se vocês já fizeram ou não fizeram, mas muito provavelmente vocês já tentaram pegar um array e ficar removendo ou inserindo elementos do meio ou do começo, sim ou não? Sim, já fizeram isso o tempo todo. Mas vamos entender. Se os meus elementos são contínuos na memória e eu tenho 100.000 elementos, o que acontece se eu tentar remover o elemento índice 3?
ele vai ter que compactar, ou seja, se eu tenho 100 mil elementos e eu tento inserir ou remover um elemento do meio, ele vai ter que fazer 100 mil operações, assim, né, de forma geral, que significaria, eu vou ter que pegar esse cara aqui e esse cara aqui eu vou passar para... Por quê? Esse cara aqui eu vou copiar para cá, depois eu copio esse para cá, depois eu copio esse para cá, depois eu copio esse para cá e por aí vai. Então eu vou fazer uma quantidade colossal de operações por causa da garantia ou da premissa de que os elementos estão contínuos da memória. Tudo bem até aí? Beleza. Então, se você está lá no C++ da vida, ou no Rust da vida, ou no C da vida, você tem sim a garantia de que os elementos estão todos num único bloco. Em algumas outras linguagens, como ele sabe que as pessoas não sabem usar estrutura de dados e vão fazer esse tipo de coisa, eles fazem não um bloco contínuo. Por exemplo, em Java, eu acho que em Python também, eles fazem o que nós chamamos de chunked list, que seria o quê? Eles pegam e ao invés de eu ter um bloco gigante, eles fazem vários blocos pendurados um no outro. Então, desse vai para esse, e depois vai para outro bloco, e depois vai para outro bloco. Qual é a vantagem e a desvantagem de eu ter um chunked list? Chunked list. Que é, por exemplo, a implementação do Java, lá do array list. Qual é a desvantagem disso? Eu não tenho mais o acesso aleatório de dar um salto só e eu vou ter que trocá-lo por... Se eu estou com 10 listas, eu vou ter que ver quantos elementos tem aqui? 70. Ok, pula para a próxima. Quantos tem aqui? 50. Eu vou dando saltos até chegar no elemento que eu queria. É um pouco mais ineficiente? É. Qual é a vantagem? Se por acaso eu tiver que remover o elemento do meio, eu não tenho que mais alterar todo o bloco, todos os meus 10 mil elementos. Eu vou ter que alterar esse pequeno bloco aqui de 64 elementos. Tudo bem? Então, a gente já começa a entender algumas coisas. As estruturas de dados são implementadas de formas diferentes pelas linguagens, adaptado ao público que ela tem que atender. Para alguns casos, não vale a pena você criar várias estruturas de dados diferentes para confundir o teu programador, se o objetivo dele é trabalhar com volume pequeno de dados. Se o teu objetivo é trabalhar só carregando elementos de uma página e jogando elementos nesse front-end, você não vai lidar com centenas de milhares de entradas, você vai lidar com 1000 entradas e isso é insignificante se você só tem 2 estruturas de dados, ok? Então, vamos lá. Então, beleza, mas assim, vamos entender de forma geral que não é bom eu fazer inserções e remoções do começo e não é bom eu fazer inserções e remoções do meio. Então, até agora nós temos o nosso array, que ele faz 2 coisas muito bem. Inserir e remover do final é muito bom, porque simplesmente eu vou lá e coloco um elemento a mais, ou vou lá e tiro esses elementos que estão no final. Tudo bem? Porém, inserir e remover do começo exige realocação de todos os elementos e isso é muito ruim. Tudo bem? Vamos agora para as primeiras palavras sobre complexidade, tá? A gente tem alguns termos para expressar o custo computacional das coisas. O primeiro termo é o tempo constante. Tempo constante. Tempo constante, ou O de 1, é o nome que a gente dá para uma coisa que não depende do tamanho da minha lista. Exemplo, acessar um elemento no meio de um array é tempo constante. Eu calculo a posição que ele está lá e eu pulo para aquela posição. Mesmo que eu tivesse num chunked list, a quantidade de passos, ela não necessariamente está ligada ao tamanho do array, é ajustável. Então, eu tenho um acesso de tempo constante. Inserir e remover do final também é o quê? Tempo constante. Só que inserir e remover do meio não é tempo constante. Quando a gente tem que fazer uma operação de inserção e remoção do meio, a gente acaba mexendo com a lista toda.
Se eu tenho 1000 elementos numa lista, ela vai ter um custo. Se eu tenho 2000 elementos numa lista, ela vai ter o dobro de custo, porque eu tenho o dobro de elementos, sim ou não? Sim. Então, quando o meu custo está diretamente associado ao tamanho dos meus dados, a gente chama isso de tempo linear. Né? O custo linear ou complexidade linear, que seria o ODN. Ou seja, se tua lista está desordenada e você quer saber se tem um elemento nessa lista, você provavelmente vai ter que olhar a lista toda. Se o tamanho da tua lista dobra, o que acontece com o teu custo? Dobra junto. Ele é diretamente proporcional ao tamanho da tua lista. Isso é o que a gente chama de custo, complexidade linear. Então vamos lá. Será que de cara existe bola de cristal para o compilador descobrir quantos elementos você vai colocar no array? Não. Então qual é o tamanho que ele vai alocar para o array para inserir os elementos? Ele não sabe. Se você não disser, algumas linguagens você pode reservar espaço, como por exemplo quando você está lá em Go que você diz, ei, eu quero que o meu array já seja alocado int, eu quero um vetor de inteiros já pré-alocado com capacidade de 10.000 elementos. Não tem nenhum, mas ele já foi criado um bloco de espaço para poder socar 10.000 elementos dentro do array. C++, a gente teria um comando como array.reserve. Ei, eu quero reservar aqui espaço ou capacidade para 10.000 elementos. Cabem quantos? 10.000. Eu coloquei quantos? Ainda nenhum. No geral, como é que as linguagens trabalham? Você cria um array vazio, ele tem capacidade de 0 ou de 1. Então vamos imaginar que ele tem capacidade de 1. Aí quando você vai lá e dá um append, pum, deu um append, coloquei o 5 no final do vetor, tá aqui. Se você tentar colocar um novo elemento, ele cabe no bloco que você tinha alocado? Não. Então o que é que ele faz? Se você vem do C, ele primeiro normalmente tenta um realloc, que é a pergunta, ei, de forma contínua nesse bloco tem espaço ainda livre? Se não tiver, me dá um novo bloco. É isso que ele faz. Então, o que é que ele faz de forma geral? Ita não cabe. Então, eu tinha 1 de espaço, vou dobrar. Agora eu quero um bloco com 2 de espaço. Eu botei o 5 que eu tinha e agora eu botei o 7 que eu queria empurrar. Aí eu quero colocar um append de 3. Vixe, 3 não cabe. Eu tinha um bloco que tinha 2 espaços, agora ele vai ter 4, porque o tempo todo eu vou dobrar. Aí agora eu copio isso daqui internamente, 5, 7 e 3, e eu tenho um espaço livre. Aí a gente tem 2 termos que a gente usa. O primeiro é o tamanho e o segundo é a capacidade. Qual é o tamanho do meu array? 3. E qual é a capacidade dele? 4. Beleza? Então, a capacidade é a quantidade de elementos que ele suporta antes que ele precise redimensionar. Então, aí a gente vai. Se eu dou um outro append, dou um append do 1, aí 1 vem aqui para o final. Eu dou um append aí do 6. Ups, internamente ele percebe que estourou, pega um novo bloco de memória, copia os elementos para cá, 5, 7, 3, 1, 6... 3 espacinhos livres. Ups, 3 espacinhos livres. E é isso que o array faz internamente. Então grava isso daí. Array é uma estrutura maravilhosa, super eficiente, utilizada em quase todas as estruturas. E toda vez que eu preciso, toda vez que estoura o espaço, ele acaba realocando para mais espaço. Vou dar agora outro motivo pelo qual os arrays, as listas são eficientes. Vocês têm a disciplina de arquitetura ou não? Pronto, mas vocês têm alguma disciplina de introdução a computadores? Pronto, então eles falaram lá que tem a memória, tem o HD, tem a memória RAM. Quais são os níveis de memória? Tem alguma memória mais rápida do que a memória RAM? A memória do cache, né? O processador ele tem uma memória interna, que é a que ele de fato usa para fazer as contas. E como é que funciona o cache? Quando você está lá com seus dados em RAM, o processador ele não puxa byte a byte para dentro da cache.
byte a byte. Ele puxa de blocos, de chunks. Ele puxa blocos de dados para dentro da cache. Ou seja, qual é o mundo maravilhoso? Se todos os teus dados que tem que ser processados já estão contínuos em memória. Então ele simplesmente puxa aquele blocão de dados e já está tudo dentro da cache. Ele não precisa ficar fazendo um monte de requisições. Ponto positivo para o vetor. Agora vamos entender a limitação de uma linguagem orientada a baixo nível, orientada a desempenho, e uma linguagem que não tem essa orientação. Se por acaso você tiver, por exemplo, em Python, vamos fazer aqui o Python da vida. Se eu tiver com vetor de inteiros, é fácil a gente entender que todo mundo tem o mesmo tamanho. Todo mundo tem o tamanho de um inteiro. Tudo bem? Beleza? Então é compreensível. Se eu estivesse trabalhando com inteiro de 4 bytes, eu teria 4 bytes para todo mundo. Então calcular a posição que eu vou chegar dá certo e copiar o bloco todo dá certo, porque por serem primitivos, os dados em Python não, mas vamos pular isso daí, porque acaba complicando um pouquinho. Mas vamos lá para outro caso. Banana, chiclete, churros e chocolate. Todos os elementos, vamos lá. Todos os elementos são do mesmo tamanho? Vocês estão olhando para os elementos? Não, eles não são do mesmo tamanho. Se eu perguntasse o tamanho do elemento, esse teria 6 caracteres, esse teria 7 caracteres e por aí vai, tudo bem? Ué, se os meus elementos têm tamanhos diferentes, como é que o vetor funciona? Como é que ele sabe para qual posição da memória tem que pular se cada elemento tem um tamanho diferente? E aí, quem mata a charada? É o que vocês viram em C. Hã? É um ponteiro. Toda vez que eu não estou lidando com primitivos, eu estou lidando com objetos, o vetor não guarda os objetos de fato. O vetor guarda ponteiros para os objetos. Ou seja, esse vetor, na real, é um vetor de endereços. O primeiro endereço aponta para o local onde a constante banana está. O segundo vetor aponta para o local onde a constante chiclete está. A terceira posição, né, no caso, aponta para onde o churros está. Então, o vetor, nesse caso, ele é um vetor, mas entenda que é um vetor de ponteiros. Certo? Então, esse lance de copiar o bloco todo para o cache, assim, né, tem que ser ajustado. Ué, mas tem uma outra forma de eu fazer isso? Tem. Por exemplo, quando você lida com outros tipos de linguagem, só para dar um exemplo aqui. Você está lá em C++, você tanto poderia ter um vetor de pessoa. Nesse caso, todas as pessoas, o bloco pessoa com os dados dela, estão literalmente copiados para dentro do vetor. Ou você poderia ter um vetor de ponteiros para a pessoa. No caso da string, aí você tem a string editável, o string view, e tem uma série de outras variações nessa camada de otimização, nessas camadas de otimização. Só que no caso, como a nossa linguagem aqui, ela não se preocupa com isso, ela não se importa, então no fundo a gente só tem vetores de objetos. Esses caras são ponteiros, e quando eu quero calcular o elemento posição 500, é 500 vezes o tamanho de um ponteiro, ou seja, 500 vezes o tamanho de um endereço. Aí eu pulo para lá e acesso. Então vamos lá. Foi que a gente entendeu recapitulando. O ritmo tá ok? Tá muito rápido, né? Tá mais ou menos, desculpa. É porque... muito café. Mas assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar falar um pouco mais devagar e eu vou ficar o tempo todo recapitulando as informações essenciais. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira estrutura que a gente viu para entender ela
foi o nosso amigo, eu estou clicando na coisa errada, nosso amigo array. E a gente entendeu que o array é muito bom para algumas coisas. Quais são as coisas que ele é bom? Para inserir e remover do final, para acessar elementos do meio, né, o nosso acesso aleatório. Só que tem algumas coisas que ele é muito ruim, que é justamente o quê? Inserir e remover no meio e inserir e remover aonde? No começo. Tudo bem? Todo mundo junto até aí? A gente também entendeu que ele é muito eficiente para tratar de dados, porque os elementos estão contínuos em memória e muitas vezes eu consigo aproveitar para copiar esse grande bloco de dados para dentro do cache. Ainda com o array, existe uma necessidade muito grande em computação, e vocês já perceberam isso, de estruturas com o modelo de fluxo, ou seja, filas. O tempo todo você lida com filas, com buffers, que você tem que inserir o dado de um lado e remover o dado do outro. Isso é uma constante na comunicação, na computação, tá? Por exemplo, pula-pula, vocês fizeram outra atividade, qual foi a atividade do banco, que ele chegava e saía, tá? Será que o array é bom para poder... O array do jeito que nós vimos, será que ele é bom para estruturar uma fila? Eu coloco num canto e removo do outro, sim ou não? Será que o array é uma estrutura eficiente para eu poder fazer esse tipo de ação? Coloco de um lado e retiro do outro, sim ou não? Sim, vou dar append no final. Tudo bem? Append eu posso dar no final, mas para tirar eu teria que dar do começo. E se fosse ao contrário, será que resolvia se eu inserisse no começo e retirasse do final? Não. Porque na hora que eu quero inserir um elemento na primeira posição, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar, mandar todo mundo para frente, para abrir espaço aqui, para eu poder colocar um elemento novo. Então, ou seja, trabalhar no começo é ruim, tá certo? Então vamos lembrar, usando as palavras que a gente tinha de complexidade. Inserir no fim e acesso aleatório é tempo constante, ou seja, é o custo de uma operação. Não necessariamente é uma conta matemática, mas é um custo que não está associado ao tamanho da minha estrutura, beleza? Só que inserir e remover no meio e no início, isso daqui é O de N, ou seja, está associado ao tamanho da minha lista. Se a minha lista tem 10 mil elementos e eu quero inserir um elemento no começo, eu vou ter que mover os 10 mil elementos para frente. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Para resolver esse problema de eu precisar de acesso, de alterar meio e fim, eu tenho duas opções que vocês vão encontrar nas linguagens com o termo de 8. Listas ligadas. Se em Java o array normal é o array list, se no C++ o array normal é o vector, na lista ligada, no Java a gente teria o linked list e no caso do C++ a gente teria o list normal. Então, será que eu tenho isso em JavaScript, em Python, em linguagens assim? Não, você só tem a lista normal mesmo e faça bom uso dela, tá bom? Eu estou falando só dessas linguagens mais comuns, porque quando cada linguagem diferente vai tentar um acostambramento e outro para poder manter a simplicidade e lidar da melhor forma possível com os custos. Por exemplo, o Java, isso daqui não é uma lista pura, é uma lista de pedaços. Se você vai para o Go, você não tem uma lista... vamos lá, vamos manter aqui, tá? Você tem duas opções. A primeira é a lista ligada e a segunda é uma buffer circular. Qual é a diferença? O buffer circular ainda é um array, só que é um array com um monte de macetes. E a lista circular é um monte de penduricalhos. Então vamos começar com o buffer circular, tá?
O buffer circular resolve um único problema, que é eu conseguir trabalhar nas pontas. Então, no buffer circular, quero isso não. No buffer circular, deixa eu apagar aqui, é tão legal apagar nesse negócio, ó. Olha que gostoso, eu passo assim e ele some, ó. É massa, né, não? Então, assim, o buffer circular é uma estrutura de array, ou seja, eu ainda continuo com o array, só que ele tem uma lógica por baixo para que eu consiga inserir e remover de ambas as pontas. Qual é a vantagem? Eu posso trabalhar nas pontas. Agora, eu continuo utilizando um array, então é ótimo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona o buffer circular? Funciona assim. Esse carinha, que a gente chama de deck, em português, deck é onde o seu pai botou a piscina, né? E faz o churrasco. Em inglês, deck é um double, dupla, ended, fin, queue, fila. Então, seria uma fila de 2 fins. O deck, ele funciona da seguinte forma. Vou inserir o primeiro elemento. Fiz append do segundo elemento. Fiz append do terceiro elemento. Fiz append do quarto elemento. Fiz append do quinto elemento. Aí tudo bem. Se eu quiser dar um pop, moleza, deu um pop, deu um pop. Vamos imaginar que a nossa estrutura tem espaço aqui para 100 elementos, tudo bem? Ela tem espaço para 100 elementos. Atualmente eu tenho quantos? 3. Aí eu adicionei mais um append, adicionei mais um append. No vetor normal, se eu quisesse remover esse cara, o que é que eu faria? Copiaria todo mundo de volta. Só que no deck, na hora que eu mando remover um cara da ponta, ele faz o seguinte: ok, ao invés de imaginar que o começo é aqui, eu vou guardar, eu vou lembrar que o meu começo agora é onde? Aqui. Então, logicamente, ele começa da posição 1. Então, se eu der agora, retirar outro elemento do começo, o que é que ele vai fazer? Retirei outro elemento do começo. Então, agora eu tenho quantos elementos na minha lista? 2. Adicionei um novo elemento no começo. O elemento vai para onde? Vai para cá. E o começo da lista vem para cá. Adicionei um novo elemento no começo. Boto o elemento aqui e a pontinha da lista vai para cá. Então ele começa a se comportar como uma sanfoninha, uma minhoquinha, né? Vai, volta, vai para um lado e volta para o outro. Então o espaço fica lá. O espaço fica lá. E qual é a sacadinha dele? Então vamos imaginar que eu fiz, aí eu comecei a colocar. Esses daqui não existem mais, né? Que eu já apaguei. Então eu coloquei um aqui, coloquei. Cheguei no final. O que é que eu posso fazer agora? Jogar do final para o começo. Então ele começa aqui de forma... Você está manipulando ele como se fosse uma estrutura sequencial. Mas quando você navega, o que ele faz internamente é... Ups, acabou, vou voltar para o começo. Porque ele só precisa guardar 2 informações. A primeira é qual é a posição do início. E segunda é quantos elementos eu tenho. Se eu sei qual é a posição do início, sei quantos elementos eu tenho e tenho a capacidade, eu consigo manipular essa ideia de fazer o loop, tá certo? E isso daqui vale para as 2 pontas. Se eu quisesse fazer aqui um pop, tirei do final, aí eu quero colocar elementos do início, o que é que eu faço? Boto no início, e se por acaso acabar aqui, para onde é que eu vou? Vou para o final. Então, o meu início seria, na verdade, esse carinha bem aqui. Então, vamos entender aqui o que ele vai fazer. Se por acaso eu adicionei no final, lotou, o que é que eu faço? O que é que a gente faz no array quando ele lota? Mesma coisa que eu fazia no array normal, o que acontece que faz quando ele lota? Dobra de tamanho e realoca os elementos. Então, se lotou, se cabia 100, aí agora ele vai
criar um bloco de dados de tamanho 200, vai copiar a partir desse cara todo mundo aqui, e agora eu tenho 100 elementos, 100 de espaço a mais para poder trabalhar. Você não precisa fazer essa manipulação, a estrutura faz para você. A ideia da estrutura é que você use algo que seja eficiente, sem que você precise se preocupar com como esse negócio está sendo realizado. Então, por exemplo, se você quisesse usar um deck, você faria algo como: ei, eu quero fazer uma fila, entra de um lado e sai do outro. Collections, import, deck. Collections, import, deck. Então a minha fila vai ser um deck. A partir de agora eu posso colocar no final, eu posso remover do final, mas eu também posso colocar onde? Colocar no começo. Fila.append left, fila. Qual é a ordem dos elementos que vai aparecer na tela? F, E, D, A, B, C. Isto mesmo. F, E, D, A, B, C, numa estrutura de deck. Tem um pop safado aqui, o Copilot jogou aqui. Copilot, você tá muito safadinho, Copilot. Tudo bem? Então, é isso. A vantagem é que agora inserir e remover das pontas é eficiente. Eu poderia imprimir fila. Como é que eu sei a capacidade? Count, insert, regex. Será que é esse max length? Deixa eu testar. Não, length me dá a quantidade de elementos na estrutura. Eu quero saber a capacidade da estrutura antes de realocar. Print. Será que ele mostra? Não, mostra não. Mostra não. Unfortunately, tudo bem, não é voltado para isso. Mas tudo bem, entenderam aí o joguinho do deck? Então agora, se eu preciso inserir e remover nas pontas, eu não vou mais usar um array, porque eu sei que o array é uma bosta. Ou eu utilizo um deck, ou eu utilizo estruturas próprias para isso. Se é só inserir de um lado e remover do outro, poderia ser uma fila. É porque o deck é a generalização de eu poder inserir e remover de ambos os lados. Se você tem uma fila, você insere de um lado e remove do outro, obrigatoriamente. E se você tem uma pilha, você insere no topo e remove no topo. Uma pilha é a mesma coisa de um vetor. Insere do topo e remove do topo. Tá? Então, é isso. Vamos para a próxima estrutura e ela vai dar para a gente a base para a gente entender estruturas com ponteiros. Vamos lá. O deck, aqui, né, a fila, resolveu para a gente o seguinte problema. Eu preciso de entrar e sair de ambos os lados. Só que eu ainda tenho um problema que eu não consegui resolver, que é o quê? Do meio. Eu não tenho nenhuma forma eficiente de inserir e remover elementos do meio. Para isso, vem em nosso auxílio as estruturas de lista ligada. Como é que funciona a lista ligada? Ao invés de eu imaginar que eu tenho um bloco de dados contínuo na memória, eu tenho que cada elemento vai ter o seu próprio bloquinho de memória individual e cada elemento guarda duas coisas: o seu valor e o endereço do bloco de memória do próximo elemento. Então eu tenho o início da minha lista e eu tenho o fim da minha lista. Se cada elemento guarda o endereço do bloquinho de memória do próximo elemento, o que é que eu perco indo para uma lista ligada de cara que eu tinha no vetor?
Quais das operações de vetor eu não tenho mais? Eu não tenho mais acesso aleatório. Eu não posso dizer, ei, pula para o elemento 500, porque eu não sei cadê o elemento 500. A única pessoa que sabe cadê o elemento 500 é quem? O elemento 499. E o 501 também, porque é bidirecional. Mas de forma geral é essa. Só quem sabe cadê o próximo elemento é os elementos que estão na ponta dele. Então eu perco a grande vantagem do acesso aleatório, mas eu ganho a possibilidade de alterar um elemento sem mexer em todos. Se eu quisesse remover o 7, qual seria a única alteração que eu teria que fazer? Quem é que sabe que o 7 é o 7? No caso aqui é o 5 e o 9, né? Então, vamos imaginar que é só unidirecional. A única alteração que eu precisaria fazer é dizer, ei, 5, esse cara que estava na tua frente não vai ser mais esse bloco de memória, não. Agora você vai olhar para esse bloco de memória bem aqui. Então não interessa se eu tinha 10 milhões de elementos. A minha alteração de inserção ou remoção mexe num ponto da lista, porque você tem como um colar de pérolas continha a continha costurado. Você mexe naquele localzinho que tem que fazer uma inserção ou uma remoção. O que é que eu perco? Eu perco acesso aleatório, eu perco continuidade de memória, eu não consigo mais alocar aquele chunk de memória para dentro do processador, eu perco muita coisa. Em que casos eu deveria usar a lista? Só e unicamente quando você precisa de ordem, os teus elementos têm que estar ordenados, e além disso você precisa fazer o tempo todo inserções e remoções no meio. Tudo bem? Então, atenção ao que eu disse. Você precisa da ordem. O vetor e a lista, eles têm essa característica. Eles são elementos onde... Eles são estrutura onde os elementos são sequenciais. Entenda, tá um depois do outro. E essa ordem é mantida nas operações. Tá certo? Tem uma estrutura bem legal que provavelmente vocês vão utilizar, que é o visual quando vocês estiverem fazendo estrutura de dados. Eu adoro a disciplina de estrutura de dados. Mas vamos lá. Isso daqui é uma lista... esse sitezinho, ele mostra um monte de estrutura de dados e algoritmos. Um catatal de estrutura de dados e algoritmos. O que a gente acabou de falar é esse daqui, ó. Lista ligada. Sai. Então, quando eu tento adicionar um elemento numa lista ligada, o que ele vai fazer é... Ele botou já no rabinho da lista. Eu quero remover o elemento 2. Ele vai navegando até o elemento que eu quero remover, e aí tira o elemento e refaz a conexão. Eu não preciso mexer em todos os elementos da lista. Tudo bem até aí? Beleza. Então, em que casos eu preciso da lista? Então, vamos lembrar. O que é que a gente viu até agora? A gente viu o array. A gente viu o array, que ele é bom para tudo. Ele mantém a ordem dos elementos. Ele é eficiente, mas ele tem um problema no início e no meio. Se eu preciso resolver acesso ao início, eu não uso array, eu uso o quê? Um deck, que no fim das contas ainda é um array. O deck é a estrutura genérica que dá acesso a ambas as pontas. Assim, como subdivisões do deck, mas usando a mesma implementação, eu teria a fila, né, a queue, e a pilha, a stack. Mas isso são só limitações da implementação do deck. Ele faz o quê? Ele ainda me dá acesso aleatório, só que agora ele também ele mantém a ordem dos elementos, e aí ele me dá o fim, acesso ao final e acesso ao meio. Nota 10. Se por acaso... ao final não. Ao final e ao início. Tá? E aí eu ainda tenho acesso aleatório, ou seja... eu posso colocar o índice que eu quiser e ele vai pular para esse índice.
em tempo constante. Quando eu vou para a lista, a coisa mais importante é que eu perco, né? Eu não tenho mais o acesso aleatório. Se eu quero acessar o elemento na posição 500, eu tenho que passar pelos 499 elementos antes dele. Ou seja, o custo de acesso agora não é mais O de 1. O meu acesso é O de N. O acesso está diretamente, o custo de acesso está relacionado ao tamanho da estrutura. Beleza? Mas todas as minhas ações de inserção, remoção, eles passam a ser O de 1. Todo mundo feliz e satisfeito até agora? Vamos lá. Para a gente seguir, eu preciso passar a ideia de... Não, eu ainda consigo fazer mais uma sem a gente ir para a complexidade. Bora lá. Qual é a próxima estrutura, a estrutura mais comum em todas as linguagens depois do array? Se você tem uma linguagem, qualquer ela, mesmo a mais simples, ela vai ter basicamente duas estruturas. Algumas delas só tem uma estrutura de dados, que é a tabela. Tabela hash. Por exemplo, aquela linguagenzinha brasileira... Aquela linguagenzinha brasileira que o povo usa para fazer script de jogos, como é o nome dela? Lua. Linguagenzinha Lua só tem uma estrutura de dados. Qual é ela? Tabela. Então, Lua você usa hoje para quase tudo para scriptar. Linguagem muito pequenininha, muito legal de trabalhar. Lua só tem uma estrutura que é a tabela. Vamos entender o que é a tabela. A tabela ainda é um vetor. Você vê que o vetor domina tudo, né? A tabela ainda é um vetor. Só que a forma como eu acesso os elementos é diferente. A minha pergunta aqui não é a ordem que os elementos estão. A minha pergunta é: o elemento está ou não está na tabela? Eu quero inserir e remover e pesquisar de forma eficiente. Eu quero inserir, remover e pesquisar de forma eficiente. Ó, são três coisas importantes: inserir, remover e pesquisar. E eu consigo fazer isso. O que é que eu tenho que abrir mão para utilizar a tabela? Eu tenho que abrir mão da ordem dos elementos. A ordem não vai ser mais importante. Eu não tenho como garantir a ordem. No vetor, no deck, na lista ligada, todos os elementos eles tinham a sequência mantida, concorda? Estava um depois do outro. Na tabela, você vai utilizar ela para tudo que você não precise de ordem. E aí, para ela, a inserção, a remoção e a pesquisa é feita de forma eficiente. Vamos entender como é que ela funciona. Blim, 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 blim. Sai, 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 sai. Vamos aqui para a simplificação de como a tabela funciona. Na tabela, ao invés dos elementos eles estarem, eu ir fazendo um append, colocando um depois do outro, a tabela já começa, entenda, com o tamanho vago, com espaço vago. Ela só funciona se ela tiver espaço vago. Quando eu quero inserir um elemento, a primeira coisa que eu vou fazer é um cálculo para saber para onde eu vou jogar esse elemento. E para simplificar o nosso cálculo, vamos fazer uma operação de módulo e eu vou jogar o elemento no resultado do mod. Quantos espaços eu tenho aqui? De 0 a 9, 10. Então, se eu quiser inserir o elemento 37, ele vai para qual posição? 37 módulo 10 é 7, é o resto da divisão. 37 módulo 10, se eu tivesse que dividir 37 bombons para 10 crianças, eu daria 3 bombons para cada criança e sobraria 7. Isso é módulo, isso é o remaining, né, da operação. Então, se eu quiser inserir o 37, ele vai para a posição 7. Pá, joguei o 37, foi para a posição 7. Então, vamos lá. Quero realizar uma operação na tabela. Passo 1 é fazer o cálculo do hash.
Cálculo do hash é uma função que vai pegar a chave, poderia ser um inteiro, um float, um string, qualquer coisa que seja recheável, parece biscoito, né? Assim, sem entrar muito em detalhes, que fica para ED, tem que ser uma função que seja boa para espalhar bem os elementos na tabela. Se eu tenho uma função que vai espalhar bem os elementos na tabela, por exemplo, calculando o módulo, somando o código ASCII de todos os elementos e depois calculando o módulo, fazendo alguma coisa assim, eu tenho uma boa função hash. Isso daqui vai me jogar para um ponto da tabela. Então, ok, entendemos. Primeira coisa é jogar para um lugar da tabela. Se eu quiser inserir o 55, ele vai para qual posição? 5. Se eu quiser inserir o 22, ele vai para qual posição? 2. Show, né? Se eu quiser inserir o 35, ele vai para qual posição? Ele iria para qual posição? 5. A tabela hash, a ação da hash ela é composta de 2 passos. O cálculo da posição e o processamento de colisões. Uma colisão é quando duas coisas acabam caindo no mesmo lugar. Então, a forma mais simples de lidar com a colisão é: vixe, esse bicho está ocupado. Procura o próximo espaço vago. Para onde ele iria? 6. Beleza? Então, se por acaso eu quiser inserir o 45, ele iria para onde? Para o 8. Ops, ocupado, foi para o 8. Beleza? Então não tem atualização não, né? Não tem atualização? Tem. Vamos por partes. Calculo a posição, vamos entender a lógica por trás. Primeira coisa, eu calculo em que lugar eu vou procurar esse elemento e eu tenho que lidar com as colisões. A lógica de colisões tem várias, mas vocês já perceberam que se a minha tabela estiver muito pequena, a quantidade de colisões vai acontecer muito e ele começa a ser uma estrutura ineficiente. Então, se eu preciso guardar 100 mil elementos numa lista, você vai precisar de 100 mil de espaço. Mas se você precisa colocar 100 mil elementos numa tabela hash, você vai precisar de muito mais do que 100 mil de espaço. Minimamente, para ser minimamente eficiente, você vai precisar de o dobro do espaço. Então você já entendeu que você tem um custo por essa eficiência, que é o quê? Você precisa de memória, você precisa alocar os teus elementos e espaçar o suficiente para minimizar as colisões. Vamos entrar só um pouquinho aqui na ideia do hash, só para a gente entender. E se eu quisesse saber se o 15 está na tabela, onde eu procuraria? O 15 está na tabela? Mas onde é que eu iria procurar? Só aqui? Não. Porque se eu tivesse inserido o 15, ele poderia não apenas estar aqui, mas em qualquer um dos espaços contínuos. Então o que ele vai fazer? Não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Ops, achei espaço vazio, então eu paro. Tudo bem? Então isso é uma forma de lidar com colisões. Vão ter outras. Por exemplo, eu quero remover o 35. O que vocês acham que seria legal se eu tivesse que remover o 35? Eu posso só tirar o 35 e deixar o buraco aqui? Não, por quê? Porque se por acaso ele procurasse o 45 e ele encontrasse um buraco, ele nunca ia saber que o 45 está lá na frente. Aí você tem estratégias de lidar com colisão. Uma é, beleza, se eu tenho que remover esse cara, reinsere todo mundo que está à frente para ter certeza que todo mundo vai ficar num lugar vago. Ou não remove, só marca que aquilo ali foi para o saco e aí você passa por cima dele para procurar um local vago, e aí você tem várias estratégias. Então, recapitulando, o que é uma tabela hash? Eu faço um cálculo para entender a proximidade ou onde o elemento deve estar e lido com as colisões daquele elemento naquela proximidade. Isso poderia ser feito usando saltos, isso poderia ser feito utilizando, por exemplo, listas ligadas. Olha que legal isso daqui, ó. Eu tenho um vetor e dentro de cada vetor eu tenho um outro vetor.
E aí toda vez que eu tenho uma colisão, se eu quiser aqui colocar o elemento número 5, para onde é que ele vai? Para depois do 16. Nesse caso aqui da colisão, ao invés de colocar na próxima posição, ele tem uma lista de listas. E aí se dá uma colisão, ele joga esse elemento no final da lista. Várias formas de lidar com a tabela hash. Entenderam de forma geral o que é uma tabela hash? Ok. Então, fazer a inserção é eficiente, porque na tabela hash o tempo é constante. Se eu tenho espaço suficiente, eu só tenho que lidar com o cálculo do hash e o processamento das colisões. Isso não está relacionado ao tamanho da minha tabela. Não interessa se eu tenho 10 mil elementos, 100 mil elementos, 1 milhão de elementos. Se eu tenho espaço suficiente, esse cálculo e essa inserção é eficiente. A busca é eficiente, a remoção é eficiente. Por isso que a tabela hash é um brinco, uma queridinha. O que é que eu acabo perdendo na tabela hash? Que a gente já falou nesse instante. A ordem. Eu não tenho como garantir a ordem. Se a ordem fosse importante, se eu tivesse que manter quem está depois de quem, ela seria ruim. Se a ordem não é importante, você só quer saber se está, se não está, fazer consulta, inserção e remoção, ela é a melhor coisa que existe. Beleza. Ainda existe gasolina mental? Tem que ter, porque eu estou chegando na metade já. Bora lá, eu gosto de dar essa aula do único golpe, tá certo? Porque aí vocês conseguem ver a disciplina de estrutura de dados de ponta a ponta. Vamos entender agora o que é complexidade logarítmica. Não é difícil, vamos lá. Vocês já viram na casa da avó de vocês aquelas listas telefônicas amarelinhas? Vocês nunca viram na vida uma daquelas listas telefônicas dessa largura aqui? Só em novela? Valha como vocês não tem gente velha na família, tá? Eu ainda sou das listas telefônicas. Antes de ter celular, antes de você querer saber qual é o telefone do McLanches e procurar lá no celular telefone do McLanches, tinha um livro que a companhia telefônica dava para todas as pessoas que tinham telefone. Ele era dessa grossura, amarelinho desse tamanho, que tinha o nome de todas as pessoas ordenado por... que tinha o nome de todas as pessoas que tinham lista telefônica e o telefone delas. Então, se você quiser saber qual era o telefone do Davi, você abria a lista, ia lá no D e procurava. Será que o Davi Sena Oliveira tem um telefone? Aí você descobriu, ops, está aqui o telefone dele, aí você ligava para mim. Professor, você não lançou a nota do meu trabalho ainda não, você lançou minha presença errada. Você podia fazer isso, tá certo? O que isso tem a ver com o nosso problema? Se você precisasse procurar o nome de uma pessoa na lista, você iria página por página procurando o nome dessa pessoa? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a estrutura está ordenada. Beleza? Se você quisesse saber se tem alguém com um determinado telefone, ei, será que tem alguém com o telefone 222-2222? E você não pudesse ligar para essa pessoa para saber se ela existe, tivesse que olhar na lista telefônica, qual seria a melhor estratégia? Não tem melhor estratégia, porque os dados não estão... Dá um Ctrl F, não tem Ctrl F. Você tem que ir elemento por elemento procurando se esse telefone está na lista. Então vamos lá. Vamos entender agora como é que o custo linear e o custo logaritmo funciona na prática. Se eu te dou uma lista telefônica com 1024 páginas, tá certo? 1024 páginas. E eu te digo, procura se tem esse telefone nessa lista. Aí você olhou elemento por elemento, elemento por elemento, elemento por elemento e levou 10 dias. Tá certo? 10 dias, 10 horas. 10 horas é mais realista, né? Não, 1024 páginas é página pra caramba, né?
A letra bem pequenininha, 10 dias, tudo bem? Ok. Se eu dobrar o espaço amostral, se eu te der semana que vem uma lista de 2.048 páginas, qual é a estimativa de tempo que você vai levar? 20 dias. Porque como a tua busca é linear, o teu custo é proporcional ao tamanho, se você dobra o espaço de busca, você dobra o custo. Beleza? Tudo bem. Agora vamos imaginar que nas mesmas 1.000 páginas eu te pedi para procurar uma determinada pessoa. Procura se o Francisco Mendonça está na lista. E aí você decide fazer uma técnica chamada de busca binária. Vocês já viram o algoritmo de busca binária? Não. Busca binária é assim, ó. Eu vou escolher um número aqui. Botei aqui um número no meu celular para a gente brincar. Tá certo? E aí você vai... Pronto, vou jogar contigo, tá certo? Eu botei aqui o número de 0 a 100 no meu celular e você vai tentar acertar o número cortando as opções sempre pela metade. Claro, a gente vai ficar fazendo conta mais de cabeça, a tua ideia é ir na metade até tentar achar o número. Por exemplo, de 0 a 100. 24. Não, metade. Tenta cortar sempre na metade, tá certo? Vai, de 0 a 100. Não, eu já escolhi o número, eu quero que você chute um número para mim. Entre 0 e 100, 50. Aí eu vou dizer que é maior. Aí você pensa, entre 50 e 100. Onde ficaria a metade, mais ou menos? 75. Menor. Já fizemos 2 consultas. De 50 a 75. Chuta aí, vai. Maior. Entre 60 e 75. 65 menor. É. 62 maior. 63 acertou. Você conseguiu com 7 consultas. Na pior das hipóteses, você precisaria de quantas consultas? 10. Você sempre acertaria, na pior das hipóteses, com 10 consultas. Porque a cada consulta que eu faço, o que acontece com o meu espaço de busca? Mas vai diminuindo de quanto? Da metade. Na verdade, da metade menos 1, que foi o elemento que eu chutei. Da metade menos 1. Mas de forma geral, vamos imaginar que é da metade. Então, se eu tenho 1024, com uma consulta, eu vou para 512, 256, 128, 64. Um pouquinho menos, porque eu estou comendo também o elemento chutado. Mas essa é a ideia da busca binária. Beleza? Então, vamos lá. Se eu pedir para você procurar se tinha um determinado nome na lista e você está utilizando a busca binária, beleza? Para a gente fazer a conta aqui, você levou 10 minutos. Você levaria muito menos do que isso, né? Mas assim, vamos imaginar que foram 10 segundos. Você consegue olhar, bater o olho bem rápido. Então, a cada segundo, você abria a lista, olhava a letra que estava, decidia se ia para a esquerda ou para a direita, abria a lista de novo no meio, batia o olho, abria de novo, imaginando que na última lista você bate o olho e já acha a pessoa. Para olhar 1024 páginas, você precisou de 10 segundos. Se eu te desse uma lista com o dobro de tamanho, você precisaria de quanto tempo? Vamos lá. Para uma lista de 1024 páginas, você conseguiu processar todas as consultas que você precisava em 10 segundos. Se eu dobrar o tamanho do espaço de busca, você vai precisar de quanto tempo? O dobro do tempo? Mas você já sabe. Você já sabe. Hã? Não, é uma busca diferente.
Tudo bem? A questão é, eu estou dobrando o espaço amostral, o espaço de busca, o que acontece com o tempo de consulta, ou seja, com o custo computacional. Se eu levava 10 segundos, eu vou precisar de quanto tempo agora? Bora. Bota os miolinhos para bater, queimar. Vamos lá, vamos facilitar. Para olhar 1024 páginas, você precisou de quantas consultas? 10 consultas. Se você levou 10 segundos, você levou 1 segundo por consulta. Para olhar 2048 páginas, você vai precisar de quantas consultas? 11. Se eu dobro o espaço, eu preciso de quantas consultas a mais? Uma consulta a mais. Porque cada consulta que eu faço, eu quebro o problema pela metade. Então, se eu dobrar o espaço, eu preciso apenas de uma consulta a mais. E se eu dobrar o espaço de novo, eu preciso de uma consulta a mais. E se eu dobrar o espaço de novo, eu preciso de uma consulta a mais. Esse é o poder do custo logarítmico. Minha filha me perguntou, papai, perguntou essa semana, vendo as provas do Enem. Ela disse assim, papai, é porque ela está terminando, está indo para o primeiro ano, e dizia assim, o pessoal está dizendo que logaritmo é muito difícil, é mesmo tão difícil? Eu digo, não, amor. Tudo na matemática tem o inverso. Se eu lhe dou R$5 e eu me arrepender e quiser tirar os R$5, o contrário da soma é a subtração. Se eu multiplicar o dinheiro que eu lhe dei por 5 e me arrepender e quiser pegar o dinheiro de volta, eu tenho que fazer uma divisão. Se eu pego o dinheiro que você tinha, os R$5 que você tinha, e elevo ao cubo e me arrepender e quiser desfazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Uma radiciação, não é assim? Ok? E se por acaso eu pego o dinheiro que você tinha e pego 3 elevado ao dinheiro que você tinha e me arrepender de ter feito isso, como é que eu me livro desse 3? É um logaritmo. O logaritmo é o inverso de fazer essa operação. Então, na hora que eu faço 3 elevado a 5, putz, me arrependi, quero me livrar desse 3 e voltar para o 5. O que é que eu faço? Um logaritmo na base 3. Por que a gente usa logaritmo? Porque quando a gente tem um algoritmo que o custo é logarítmico, o tempo do algoritmo é esse númerozinho que está bem aqui, ó, o custo computacional dele. 1024 páginas é um espaço de busca de 2 a décima. O meu custo está associado com esse número. Se eu dobrar a quantidade de páginas, 2048, eu vou ter 2 elevado a 11ª. Se eu dobrar de novo, 2 elevado a 12ª. Isso daqui é o meu tempo. Então, se antes eu precisava de 10 segundos, e agora eu dobrei o espaço de busca, eu vou conseguir em 11 segundos. A gente vai rodar aí uma simulação para vocês verem isso daqui na prática, ver o tempo que ele consome, tá? Feito isso daqui, vocês já entenderam que ainda com vetores eu tenho uma estrutura maravilhosa, que é a busca binária. Então, se o meu problema consistisse em colocar elementos dentro de uma lista e só fazer consulta a esses elementos, a lista seria disparada o melhor de todos. Porque se eu só faço consulta, logaritmo eu acesso, logaritmo eu acho, logaritmo eu acho. O que é o problema da nossa lista? Que os meus elementos estão em ordem e eu consigo fazer consultas de forma eficiente. Ó, volta aqui, ó, os elementos estão em ordem. No hash, a consulta é eficiente, mas os meus elementos não estão em ordem. Se eu preciso de ordem, eu posso fazer uma ordenação, boto os bichos tudo ordenado, faço consulta usando busca binária e tá ótimo. Onde é que lasca? Aqui, quando eu preciso fazer o quê? Inserção e remoção. E aí não dá, é muito ruim.
Para isso que a gente pula para estruturas de árvore. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Vocês são da época desse vídeo ou não? Muito antigo esse vídeo. Então vamos lá. O que é uma estrutura de árvore? 10, 25, 5, 2, 3, 12, 11, 15, 22, 29, 24, 30. Só de bater o olho, sem pensar nos números em si, mas na relação entre os números. Como é que as coisas foram adicionadas aí? Qual é a regra que tem nessa árvore? Todos os elementos que estão do lado de cá são menores? Então, todos os elementos que estão à esquerda de um número são obrigatoriamente menores do que ele, e todos os elementos que estão à direita de um número são obrigatoriamente maiores do que ele. Ou seja, intrinsecamente, a estrutura de árvore é uma estrutura ordenada. Oi. Valeu, tá errado. Obrigado. É porque era um 8, ó. Tá vendo? Ó? Foi minha caneta que falhou. Beleza? Ó, então assim, diferente da tabela hash e similar à estrutura da busca binária, a árvore ela é intrinsecamente ordenada. Estruturalmente ela é ordenada. Agora vamos pensar em termos de custo. Se eu quero saber se o 17 está na árvore, o que é que eu faço? O 17 está aqui? Eu vou olhar para que lado? O 17 está aqui? Não. O 17 está aqui? O 17 está aqui? O 17 está aqui? Não. Mas ele não está. Se fosse uma consulta, eu poderia dizer o 17 não está aqui. Beleza? Fosse uma consulta. Qual é o custo de fazer uma consulta no árvore assim? Qual é o custo? É o número necessariamente sempre vai ter um valor à esquerda ou à direita? Não, o 29 não tem ninguém à esquerda, o 22 não tem ninguém à esquerda, não é uma obrigação. Uma árvore balanceada, ela tem esses níveis aqui mais ou menos controlados, tá certo? Então, por exemplo, você vê que a diferença entre os níveis não preenchidos e os preenchidos é de apenas um. Isso daqui seria uma árvore AVL. Aí você tem várias variações disso daqui. Tem a rubro-negra, que é mais livre, por aí vai. Mas a ideia é de que uma árvore balanceada, os elementos estão bem distribuídos, pensaríamos assim. Vamos lá. Qual é o custo para eu fazer uma busca nessa árvore? Vocês acham que é um custo linear ou logarítmico? O custo de fazer uma busca está relacionado à quantidade de elementos ou é um custo logarítmico? Bora lá, vamos pensar de novo na pergunta. Cada consulta que eu faço corta o problema pela metade. Custo é logarítmico. Tá vendo? Cada acesso que eu faço corta o problema pela metade. E mesmo quando eu tiver que fazer as inserções ou remoções, é um custo amortizado, né? Eu tenho um preço amortizado. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo de amortização, mas vamos lá. Se eu quisesse inserir o 21, eu faria o quê? Ops. O 21 iria para cá, não é assim? Se eu quisesse inserir o 23, para onde é que ele poderia ir? Vem para cá, não é assim?
o 23 iria para cá e para cá. Não é assim? Só que aí, normalmente, o que é que ele vai fazer? Ele vê que está desbalanceado e faz uma lógica de rotação. Ele puxa o 23 aqui para cima e joga o 22 aqui para baixo. E aí ele continua balanceado. Beleza? Então eu tenho que inserções, remoções e buscas, né, e consultas, pesquisa, tem custo logarítmico. Eu falei um termozinho ali que qual foi o termo que eu falei, que vem até de finanças? Amortizado. Quando a gente fala que algo é amortizado, a gente diz que na maioria das vezes vai ser isso. Inserir no final do vetor é que custo? Inserir no final de um vetor, qual é o custo para inserir no final do vetor? Bora, vocês já aprenderam isso. Eu tenho um vetor, inserir no final do vetor é que custo? Para colocar aqui é linear, eu preciso mexer com todos os elementos? Não, é tempo constante. Tempo constante, ou então que a gente fala O de 1. Só que de vez em quando, o que é que vai acontecer? Você vai tentar inserir, não vai ter espaço, ele vai ter que, dimensionar o vetor inteiro. Mas na maioria das vezes, ou principalmente, vai ser tempo constante. Como não é sempre tempo constante, é quase sempre tempo constante, a gente diz que é O de 1, o quê? Amortizado. Vez ou outra ele vai precisar de um custozinho a mais. Então, tudo bem. Vamos lá. Qual é a vantagem da árvore? O que foi que vocês aprenderam aqui? Quais são as vantagens da árvorezinha? Eu tenho ordem, consigo fazer inserção, busca e remoção de forma eficiente, de forma logarítmica. Qual é o melhor? Árvore ou tabela hash? Claro, você tem aí um grande depende. Mas de forma geral, qual é o mais eficiente? Tabela hash. Quando é que você precisa da árvore? Quando você precisa dos elementos ordenados. Beleza? Exemplo, se você está organizando os contatos da lista telefônica do teu celular, a ordem é um elemento essencial, porque o tempo todo você vai percorrer, mostrar, fazer tudo com os elementos, com os contatos do teu celular ordenados. Então seria mais interessante guardar numa árvore, exemplo. Então vamos lá. Quando é que eu vou utilizar árvores ou tabelas hash? Diretamente? Nunca. Esse elemento ele está escondidinho lá atrás da estrutura. Você não lida com ele diretamente. Então vamos ver se vocês enxergam aqui. Se eu criasse, vamos aqui, vou criar aqui elementos numa lista. Meus elementos vai ser 3, 2, 1, 5, 5, 4, 6, 7, 9, 8, 3. Está aqui os meus elementos. E eu quero tirar todas as redundâncias e fazer consultas de forma eficiente nesses elementos. Eu quero saber, o meu elemento está aí ou não está aí? Está aí ou não está aí? Se eu ficasse percorrendo a minha lista, seria ineficiente, porque nem ordenado está. Eu poderia ordenar e tirar a redundância e fazer busca binária? Poderia, mas eu poderia colocar tudo isso daqui dentro de um conjunto. Então, um conjunto, ela é uma estrutura de dados que retira as repetições, mantendo um elemento de cada tipo. Às vezes ele é implementado com hash e às vezes ele é implementado com árvore. Se você tivesse no Java, você poderia escolher entre um treeset, que é um conjunto implementado com árvore, ou um hash set, que é um conjunto implementado com hash. Se você tivesse em C++, você teria um set,
que é um conjunto implementado com árvore, e um unordered set, que é um conjunto implementado com hash. Mas em Python você não tem isso, você só tem o set. Vamos ver o que é que ele faz para você. Deixa eu imprimir, vou mandar imprimir aqui. Ups! O que foi que ele fez aqui para mim? Então, provavelmente isso é uma estrutura de árvore, porque ele mantém os elementos em ordem. Tudo bem? Qual é a diferença do set para o dicionário? Eu não tenho o set e o dict. A diferença é que o conjunto, ou ele é uma tabela hash, ou ele é uma árvore, e o dicionário, ele é a mesma coisa do conjunto, só que associado a cada chave eu pendurei alguém. Eu tenho um elemento pendurado nas chaves. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, B vai ser um dicionário, que para cada inteiro eu vou guardar outro inteiro. Deixa eu ver aqui, ó. Para cada elemento de A, eu vou fazer assim, B elemento recebe, fazer uma coisa qualquer aqui, né? I vezes I, vou guardar só o dobro aqui. O que é que essa ação vai me fazer? Primeiro vai tirar todas as redundâncias, porque eu nunca tenho duas chaves, dois elementos com a mesma chave num dicionário ou num conjunto, só que agora associado a cada chave eu tenho um elemento armazenado. No caso aqui eu coloquei I vezes I. Então eu poderia fazer aqui um print. Associado ao 3 eu tenho 9, associado ao 2 eu tenho 4, associado ao 1 eu tenho 1, ao 5 eu tenho 25. Ué, como é que vocês acham que isso daqui está implementado? Como é que vocês acham que o dicionário é implementado em Python? Utilizando uma árvore ou uma tabela hash? As chaves estão ordenadas? Não. Se as chaves não estão ordenadas, é uma tabela hash. Tudo bem? Você não manipula diretamente as estruturas. Ou a linguagem te dá a opção de escolher uma ou outra para saber se vai estar ordenado ou não vai estar ordenado, ou então a linguagem esconde isso para você. Em alguns casos, você vai ter híbridos. Por exemplo, no JavaScript, a tabela hash mantém a ordem de inserção. Não, o mapa mantém a ordem de inserção. É uma estrutura com uma certa redundância interna. Ele mantém a ordem de inserção como se fosse um vetor, mas ele tem um cache que permite acesso eficiente. Cada linguagem vai ter suas gambiarras aí para fornecer múltiplas opções de acesso. Tudo bem, meu povo? Entenderam aí o paranauê principal das coisas, de como é que são as coisas? Então vamos fazer um código para testar, para ver o custo medindo o tempo das coisas. Me disseram ontem que a calcinha preta veio fazer um show aqui em Quixadá um dia desse. Hã? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. O nosso problema é até um dos problemas que tem lá no Estressados. Eu vou colocar algumas centenas de pessoas numa fila, beleza? Como se fosse a fila de pessoas que está lá no show para assistir o Calcinha Preta. Então, o número de pessoas, a gente vai aumentando esse número aqui. Vou começar com 10.000 pessoas. Vou começar com 1.000 pessoas, tá tudo bem? E aí a minha fila de pessoas vai ser uma lista de inteiros e eu vou sortear os valores que vão estar aqui, tá? Vou fazer assim, ó. Range
list de range. Agora eu quero dar um shuffle. Como é que eu faço um shuffle? Beleza. O shuffle, vocês já jogaram baralho? Vocês sabem o que é um shuffle? Embaralhar. Então, eu coloquei nessa fila os números de 1 a 1000. E aí eu pedi para ele fazer um embaralhamento. Então, tem um monte de pessoas na fila. 1000, 10.000, 100.000, não sei. Um catatal de pessoas na fila. Só que aí reclamaram que muitas das pessoas que estão na fila não são pessoas de fato, são mochilas. Tá certo? E aí deram para você uma lista com os números que você tem que tirar da fila. Beleza? Então, a quantidade de falsos, vou fazer como se fosse metade do número de pessoas. Número de pessoas dividido por 2. Número de pessoas. E agora eu vou inventar. Ele já deu aqui um sample. Que legal. Aqui ele já gerou para mim vários números falsos entre 0 e falsos. Olha que legal o sample. Eu ia fazer manual. Não, eu não quero 7. Eu quero uma lista. Vamos usar só lista. Não, eu quero uma lista. Carniça, pronto. Quero uma lista. Pronto. Então isso daqui são todos os números que eu tenho que remover da lista. Bora diminuir isso daqui só para ver funcionando. Print. Essa é a minha fila e essas são as mochilas. Mochilas da UFC. O pessoal da UFC que foi para lá, tá certo? Mochilas. Então vamos lá. Então, esse daqui são as pessoas que estão na fila e essa daqui são as mochilas. O que é que você tem que fazer agora? Remover todas as mochilas, tudo bem? Você vai remover todas as mochilas. Se você, antes de assistir a aula de hoje, você faria o algoritmo que você sempre fez, que você aprendeu em FUP. Vai percorrendo a fila. Para cada pessoa da fila você verifica se ela é uma pessoa falsa. Se ela é uma pessoa falsa, você deleta ela da fila. Então, tudo bem. Você vai começar ali na posição 0. Aí você, enquanto não chegar no final da fila, você pega a pessoa. Se a pessoa estiver lá se a pessoa estiver na lista de falsos, ou você faz um pop, ou você faz o que a gente viu naquele, né? Um del é equivalente, os dois comandos. Tá vendo aqui o teu algoritmo maravilhoso? Foi olhando de um por um. Pergunta: quando eu deleto o elemento da posição 5, eu já posso pular para a posição 6? Por quê? Quando eu deleto o elemento da posição 5, o cara que estava na posição 6 vai para a posição 5. Então você tem que olhar o mesmo índice de novo. Enquanto aquele cara você estiver tirando, você fica na posição 5. Você só vai para o próximo quando o cara não é falso. Moleza aqui o teu algoritmo. Vamos testar aqui bem aqui, ver aqui se deu certo. Ops, vamos fazer com pequeno só para a gente validar. Espera aí, vamos ver, mostrar todo mundo aqui. Print, fila, print, falso. Vamos só validar aqui esse algoritmo. Tirou realmente o 3, o 1, o 7, o 10 e o 8? Tirou todo mundo. Só sobrou os que, sabe. Qual vai ser a brincadeira agora? A gente vai aumentando a instância e acompanhando o tempo de execução para tentar entender o que acontece conforme eu vou dobrando a instância. Até chegar nos 1000, é praticamente ineficiente. Assim, é muito pequena a instância para a gente perceber que é ruim. Se eu multiplicar por 10 e for para 1000, se eu multiplicar por 10 de novo e for para 10.000... Aí você pode pensar, o algoritmo é ótimo, sim ou não? Maravilhoso. O que será que acontece se eu multiplicar por 10 e for para 100.000? Aí ele não roda mais. Aí você diz assim, mas rapaz,
O que foi que eu fiz aqui que deu tão ruim? Vamos se concentrar nesse espaço aqui. Com 10 mil, ele deu 22 milissegundos. Se eu dobrar o espaço de busca, ele não dobrou, ele multiplicou por 4 praticamente, né? E se eu dobrar de novo o espaço de busca, for para 40, ele multiplicou por 4 em média, né? Tô me livrando dos acostumbramentos. Se eu dobrar de novo o espaço de busca, ele vai provavelmente aqui para perto de 16, 20 e poucos segundos, por aí. Isso daqui é o que a gente chama de custo quadrático. Vamos entender por que ele custa isso todo. Para cada pessoa na fila, qual é o custo disso daqui? Ó, de N, porque você vai olhar um custo proporcional à quantidade de pessoas na fila, concorda? A pessoa está na lista de falsos, qual é o custo disso? O de 1, a lista de falsos é uma lista desordenada, sim ou não? Sim. Então você vai ter que olhar elemento por elemento. Qual é o custo disso aqui também? O de N. Deletar uma pessoa da fila, qual é o custo? O de N, porque quando você deleta, você move todo mundo. Se isso acontecer, faça isso. É como se fosse uma instrução dobrada, tá certo? Porque aqui é uma ação. Então a gente teria 2 vezes N, só que aqui eu tenho um loop. N vezes eu vou fazer 2 vezes N. Então o custo final disso daqui seria 2 vezes N ao quadrado. Tá certo? Tudo bem? Então isso daqui é um custo quadrático. Olha para onde é que ele foi. Toda vez que eu dobro o espaço de busca, o meu custo vai vezes 2 e mais um trequinho, né? Ao quadrado, vezes 4 e mais um trequinho. Vocês sugerem formas de melhorar isso daqui? Eu vou ter que passar por todas as pessoas para saber se ela deve ficar ou não na fila? Vou. Mas consultar se ele está na lista de falsos, tem como fazer isso de forma mais eficiente do que olhar um por um numa lista desordenada? Sim. O que é que eu posso utilizar? A tabela hash ou uma estrutura de árvore, que seria o equivalente a, ao invés de eu utilizar uma lista, eu utilizaria um set, um conjunto. Então agora, ao invés de O de N, o Copilot já está soprando, hein? O que é que vai acontecer? O de 1. Tempo constante. Então vamos voltar aqui os nossos passos para a gente entender. Eu estava em 10 mil, né? Eu estava em 10 mil. Então em 10 mil, meu custo agora é 0,02. Se eu colocar 20 mil, meu custo vai para 0,04. E 40 mil, ele vai para 0,07. 80 mil, 0,023. Será que foi só 0,021? 160 mil, 0,083. Ainda tem uma instrução que está cagando tudo aqui. Qual é ela? Tá vendo isso daqui? Todos, imagina que você tem 1000 pessoas e você quer remover as 1000. Quando você olhar para o primeiro, você remove ele, você faz 999 cópias. Aí quando você vai remover o segundo, o que é que você vai fazer? 998 cópias. Aí quando você vai remover o terceiro, o que é que você vai fazer? 7 cópias. E copia. Tem uma coisa absolutamente mais eficiente do que fazendo isso. Quer fazer uma filtragem. Ao invés de remover os caras, basta eu copiar ele para a nova lista onde vão estar as pessoas que são verdadeiras. Então, cada ação dessa seria uma operação. Copia o cara para a nova lista ao invés de fazer 1 milhão de remoções. Copia esse cara para a nova lista ao invés de fazer 1 milhão de remoções. Então, o nosso código agora ficou extremamente trivial. Os verdadeiros
para cada elemento na fila. Se o meu elemento não for falso, eu boto ele na lista de verdadeiros. Olha aqui que código simples. Isso daqui é O de N, isso daqui é O de 1, e isso daqui é O de 1 também. Rapaz, deve ser burro. Qual a parte? Burro. Adicionar no final do vetor é O de 1 amortizado, que eu jogo no final, de vez em quando eu vou dobrar. Olha o custo disso daqui, como ficou bonito agora. Ó. 10 mil. Ups, estou usando alguma coisa que não... Vamos lá. 10.002. Até aí tudo bem. 20.003. 40.000, sempre dobrando o espaço de busca. 003. 80.005. É porque a instância ainda é muito pequena. 160. 010. 320. 023. 64.000. O que é que vocês imaginam que vai vir agora de tempo de custo? Por volta de o dobro, né? Agora ele é verdadeiramente linear. 52. 128 mil. Na verdade é 1.280.000, né? 1.16. Vocês percebem que agora ele se comporta realmente como algoritmo linear? Meu custo agora é linear. Eu dobro o espaço de busca e o meu custo computacional dobra também. Tudo bem, meu povo? Espero que tenha sido útil. Hã? Vocês vão chegar em estrutura de dados já bombando. Vocês vão dizer, professor, eu aprendi tudo.